Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um episódio do Livro dos Médiuns. Hoje terminaremos o capítulo 3 das noções preliminares, chamado Método. E aí entraremos, no próximo episódio, no capítulo 4 das noções preliminares, que é os sistemas. No episódio anterior, a gente viu que Kardec classificou os incrédulos, os materialistas, os espíritas. E hoje a gente vai falar, sobre os fenômenos, sobre a teoria, então vai ser muito legal. Já deixa seu like, seu comentário, se inscreva se você não é inscrito e também me siga no Instagram que é @vic_raiz. Então vamos lá. Galera, começando aqui no item 30, tá? Do capítulo 3 do livro dos médiuns, tá? Das noções preliminares. Vamos lá. Aquele que não é convencido nem pelo raciocínio e nem pelos fatos deve sofrer ainda a prova da incredulidade. É necessário deixar a providência o cuidado de encaminhá-lo em circunstâncias mais favoráveis. Muitas pessoas pedem para receber a luz. Para que perder tempo com alguém que a rejeita? Dirija-se aos homens de boa vontade, cujo número é maior do que se crê, e seu exemplo se multiplicando vencerá mais resistências que palavras. Então, galera, o que ele está querendo dizer aqui? No último episódio, como eu falei, Kardec classificou, os incrédulos, ou seja, as pessoas que acreditam, as pessoas que não acreditam, como lidar, o que fazer. E aqui ele está falando, então, aquela pessoa que ela não é convencida da existência dos espíritos, do espiritismo em si, nem pelo raciocínio e nem pelos fatos, ela deve ainda sofrer a prova da incredulidade. E a gente deve confiar, na providência divina, para que no momento certo a pessoa vai despertar, Então aqui tá falando, que a providência divina encaminhe em circunstâncias mais favoráveis. Por isso ainda tem gente, galera, que está aprendendo, está evoluindo, Então, eu percebo isso. Tem coisas que pra mim é tão nítido, é tão óbvio, mas pra alguma pessoa não é. Da mesma maneira que tem coisas que são óbvias pra certas pessoas que pra mim não é. E aí a gente vai aprendendo e vai amadurecendo, Isso é a evolução. O verdadeiro espírita não faltarão nunca ocasiões de fazer o bem. Então, você pode fazer o bem em qual circunstância for. Então, às vezes, não vale a pena você ficar perdendo o seu tempo com aquela pessoa ignorante, aquela pessoa que não quer de jeito nenhum aceitar, sendo que tem um monte de pessoa que quer luz, que quer receber esse direcionamento que você pode dar a ela, O espiritismo está no ar, ele se expande pela força das coisas e porque deixa felizes aqueles que a professam. Então, isso é verdade, galera. O espiritismo, por mais que as pessoas não acreditam, quem é espírita vê que o espiritismo está em todo lugar, em toda parte, o tempo inteiro. E quem ainda é mais observador pode sentir e ver, as pessoas agindo sendo influenciada por espíritos, as coisas que acontecem na nossa sociedade, no nosso mundo, Então é muito perceptível, eu acho super perceptível. O espiritismo opera-se com inteligências que gozam de liberdade e nos provam a cada instante que não são submissas aos nossos caprichos. Necessário observar, esperar os resultados, interpretá-los quando ocorrem. Assim dizemos abertamente, aquele que se vangloria de obtê-las à vontade só pode ser um ignorante ou um impostor. O espiritismo verdadeiro não se coloca nunca em espetáculo e nunca subirá em palcos para exibição. Então, ele está falando uma coisa que é muito verdade, que o espiritismo o tempo todo, ele trabalha, opera com inteligências que gozam de liberdade, que são os espíritos, que são os espíritos. E eles nos provam que eles não são submissos aos nossos caprichos. Então, eu não posso ficar, espírito, me dá o número da Mega Sena, espírito, faz isso pra mim, faz isso pra mim. Claro que não, eles estão aqui sim para nos auxiliar, para nos ajudar, mas eles não são submissos em nenhum momento a nossos caprichos, tá? E quem diz que faz as coisas que o Espírito fala isso, que o Espírito fala aquilo, aquele que se vangloria de obtê-los à vontade só pode ser um ignorante ou um impostor. E ainda Kardec conclui, O espiritismo verdadeiro não se coloca nunca em espetáculo e nunca subirá em palcos para exibição. Então, quem faz aquele espiritismo charlatão, a gente tem muito exemplo de João de Deus, O espiritismo verdadeiro nunca vai em espetáculo, nunca subirá em palcos para ficar sendo exibido, para ficar sendo mostrado como uma atração.
é começar pela teoria. Aí todos os fenômenos são passados em revistas, são explicados. Pode-se conhecê-los, compreender a possibilidade, conhecer as condições nas quais eles podem se produzir e os obstáculos que podem encontrar. Evitar desenganos, aquele que quer operar prevenido contra as dificuldades, ele pode se manter em guarda e evitar de adquirir experiência à sua própria custa. Então, o que ele está falando aqui, né? Quando começamos pela teoria, tudo flui de melhor maneira, porque a teoria, ela explica o fenômeno. Então, às vezes, a gente nem precisa saber, nem ter visto o fenômeno acontecer, mas a gente sabe da teoria. E isso já basta, e a gente vai ver isso nas próximas falas aqui. É por experiência que falamos, e também porque dizemos que o melhor método de ensino espírita é de se dirigir à razão antes de se dirigir aos olhos, ou seja, ir pela teoria primeiro do que querer ficar vendo tudo com os olhos, do que querer só ver os fenômenos como se fosse, né, um espetáculo, como se fosse só aquilo. Os fenômenos, eles são importantes sim, a gente vai ver isso aqui nas próximas páginas. Mas a teoria ela é crucial, porque a teoria ela explica o fenômeno. Né? Então, uma coisa que às vezes a gente não acha o significado, através da teoria a gente vê o significado e por que isso acontece. E é de uma forma muito natural. Aquele que começa por ver uma mesa girar ou bater pode ser levado à zombaria, porque para ele é difícil imaginar que de uma mesa possa sair uma doutrina regeneradora da humanidade. E é verdade, gente, quem é muito cético não vai aceitar ver uma mesa girando ou tocando numa mesa, né, um toque-toque na mesa, e falar que dali é uma doutrina que é regeneradora da humanidade. Claro que não. Então, quando nós temos a teoria, ou seja, sabemos o porquê que aquela mesa está girando e porquê está fazendo toque-toque, a nossa visão amplia de uma maneira muito grande e muito boa. Eu acho muito mais legal saber a teoria do que só ver a mesa girando. Ah, tá, ela gira, mas por que ela gira? Por quê? Por que acontece isso? Me explica. E através da teoria a gente tem essa explicação. Notamos que aqueles que creem antes de ter visto, mas porque leram e compreenderam, de serem superficiais, são ao contrário aqueles que refletem mais, ou seja, quem busca compreender, ou seja, entender o fenômeno antes de querer só ver, eu quero ver espírito, eu quero ver a mesa girar. Não, antes de tudo querer saber o porquê disso, querer compreender, são os que mais refletem, são os que mais pensam, sabe? Para eles, a parte filosófica é a principal. Os fenômenos, propriamente dito, são o acessório. Então, a parte filosófica, ou seja, a parte da teoria, ela é a principal de um fenômeno. E aí, né, saber como o fenômeno funciona é principal. E aí, o fenômeno é o acessório. É o que faz a prova, né? Mesmo que esses fenômenos não existissem, restaria uma filosofia que resolve problemas insolúveis até nossos dias. Passado do homem e de seu futuro, a teoria mais racional. Então, mesmo que a gente não visse os fenômenos acontecendo, com a teoria nós temos uma filosofia que resolve os problemas insolúveis, ou seja, muitos problemas que a gente não encontra solução na ciência ou em outras doutrinas, no espiritismo a gente encontra solução. E são soluções, né, são questões de forma que a gente vê de forma natural, que faz sentido, que não é uma coisa assim tirada da imaginação. Claro que não, é uma coisa que faz totalmente sentido. A teoria tem por efeito dar explicação e dizemos que esses fatos têm um grande peso, porque se apoiam sobre testemunhos irrecusáveis, porque não se pode supor nem preparação, nem conivência. Se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os fenômenos espontâneos deixariam de existir. Então, ele está falando aqui que a teoria tem por efeito dar a explicação. Então, através da teoria, igual eu falei, a gente explica o fenômeno. E aí, depois ele fala aqui, se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os fenômenos espontâneos deixariam de existir. Então, temos, né, a diferença entre os fenômenos provocados e os fenômenos espontâneos que ocorrem. Então, mesmo se os fenômenos provocados não existissem, os fenômenos espontâneos não iam deixar de existir por conta disso. Então, é muito interessante a gente ver, né, isso. Estariam estranhamente equivocados sobre nossa maneira de ver se supusessem que aconselhamos negligenciar os fatos. É pelos fatos que chegamos à teoria. Então, aqui o Kardec ele deixa claro que ele não está falando mal dos fenômenos e dos fatos que ocorrem, da uma mesa girar ou de uma mesa fazer toque-toque. Só que ele está falando que a teoria é tão importante quanto.
né? É até mais importante. E ele fala aqui que é pelos fatos que chegamos à teoria. Se não tivesse os fatos, eles também não iam conseguir saber a teoria, né? Dizemos somente que sem o raciocínio, eles não são suficientes para determinar a convicção, que é uma explicação prévia. Então, né, sem o raciocínio, sem a lógica, né, não tem como ter uma explicação racional e que faz sentido. O conhecimento prévio dos fatos dá condições de se tornar conhecimento de todas as anomalias. Quando nós temos conhecimento da teoria, né, do que leva ali a acontecer o fenômeno, a gente toma conhecimento de todas as anomalias. Né? E o livro dos médios, o livro dos espíritos é isso. Eles nos dão a teoria dos fatos que a gente pode já ter visto, pode já ter escutado, né? E através desses dois livros a gente aprende muito, né? Mas, por outro lado, eles permitem perceber inúmeros detalhes, nuances muito delicadas, que são para elas meios de convicção e que escapam ao observador ignorante. Então, a gente também começa a perceber detalhes, coisas que uma pessoa ignorante não ia perceber quando nós conhecemos os fatos, né? Conhecemos as teorias para levar ao fato. Bom, galera, terminamos o capítulo 3, tá? Eu vou aqui agora fazer nossa revisãozinha, né? Para ver o que aprendemos hoje. Então, vamos lá. Quanto mais esses fenômenos são extraordinários e se afastam das leis conhecidas, maior a oposição encontram, pois para os humanos aceitar algo que foge do que já é conhecido é difícil. Então, quanto mais esses fenômenos, né, uma mesa girar, fazer toque-toque, se afastam das leis que nós humanos conhecem, é mais difícil para os humanos aceitarem, porque é muito difícil você aceitar uma coisa que você não conhece. Os humanos ainda são muito ignorantes, então para eles é difícil. Então, inclusive, ele fala aqui, ó, cada um vê de acordo com o seu ponto de vista e explica do seu jeito, né? Mas temos aqui uma forma racional e lógica que Kardec nos traz no livro dos médiuns, no livro dos espíritos. Aquele que não se convenceu nem pelo raciocínio nem pelos fatos é porque ainda deve sofrer a prova da incredulidade. Então, é preciso, nesses momentos, confiar na providência divina. Então, aquelas pessoas que não se convencem nem pelos fatos, você pode mostrar um espírito na cara da pessoa, a pessoa não vai acreditar. Ela ainda tem que viver a sofrer, né, a prova da incredulidade. Mais cedo ou mais tarde, ela vai acreditar e vai ver uma hora, né? Devemos entender que muitas pessoas pedem para receber a luz. Não há que perder tempo com aquelas que a repelem. Então, né, vamos focar em quem realmente quer luz. Claro que você pode sim, né, tentar explicar, tentar mostrar para uma pessoa incrédula. Mas se você tentou 1, 2, 3 vezes e a pessoa não quis ouvir, foca em quem quer ouvir, quem quer realmente a luz, tá? Às vezes a gente perde muito tempo. O espiritismo está no ar, ele se espalha pela força dos fatos e torna felizes aqueles que professam. Né, que a gente viu isso também. O verdadeiro espírita jamais deixará de fazer o bem, sempre há bem para fazer. Então lembre-se, gente, você que é espírita, sempre a gente tem bem para fazer. Não importa, ou abraçando, ou aconselhando, ou auxiliando, ou ajudando, ou escutando, ou pegando um lixinho na rua que for. Sempre tem oportunidade de fazer o bem, sempre. No espiritismo, lidamos com seres inteligentes, que têm liberdade e nos provam a todo momento que não são submissos aos nossos caprichos. Então é aquilo que eu tinha falado, né? Que a gente lida com espíritos, às vezes muito mais evoluído que nós, e eles provam a todo momento que eles não são submissos ao que a gente quer, não. Eles não são mandados por nós, pelo contrário, né? Pelo contrário. Para evitar inconveniente, basta estudar. O melhor método de ensinamento espírita é o de se dirigir à razão antes de querer ver com os olhos. Assim se obterá sucesso. Então, se você quer conhecer o espiritismo, se você quer saber, estude, se dedique, porque antes que você saiba da teoria, né, busque compreender antes de ver. Kardec bate muito nessa tecla. Antes de ver, queira compreender o fenômeno. O que acontece? E aí depois, né, você vê. A importância do fenômeno não é necessariamente o fenômeno em si, e sim o estudo que fazemos sobre o fenômeno. Igual eu falei, a teoria antes do fenômeno, né? A parte filosófica é a principal. Fenômenos são os acessórios, lembre-se disso. Mesmo se não tivéssemos fenômenos, teríamos uma filosofia capaz de resolver os problemas insolúveis até agora. Então, mesmo se a gente não visse uma mesa girar ou uma mesa fazer toque-toque, através da teoria, através da linha de raciocínio, essa filosofia, a gente seria capaz de solucionar esses problemas insolúveis. Isso não quer dizer que os fatos não tenham importância, até porque pelo fato chegamos à teoria. Então,
Os fatos, igual mais uma vez eu falo aqui, são importantes também. Só que é óbvio que a teoria ela tem uma carga maior por conta que ela explica. Né? É muito fácil ver só uma mesa girante, mas saber o porquê que a mesa está girando, né, é muito legal, é muito interessante. Experiência não respondem às suas expectativas. Então, às vezes, você quer tanto ver, saber, só que não vão responder às suas expectativas. Sabe por quê? Porque você só vai ver uma mesa girar, você não vai saber o porquê que ela está girando. E, às vezes, o que vai responder às suas expectativas é entender o porquê. O porquê que a mesa está girando, o porquê que o espírito fez toque-toque. Aqui eu só tô dando exemplos, né? Mas tem inúmeros exemplos que eu posso estudar aqui. Então, isso sim vai sanar suas dúvidas. E não só ver a mesa girar, né? Então é isso, galera. Terminamos o capítulo 3, gente. Já estamos indo, viu? Estamos indo. Agora, vamos para o último capítulo das noções preliminares, tá? E aí depois entraremos na segunda parte do livro, que é a polpa do livro dos médiuns. No caso, agora, o capítulo 4 é sistemas. É um capítulozinho mais denso, mas eu tentarei trazer da maneira mais leve possível para vocês, tá bom? Um beijo e tchau!